Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre um assunto que todo mundo sabe um pouco, mas misturado com o que a gente sabe, tem alguns conceitos que estão confusos, ou às vezes a gente ouviu errado, e nem todo mundo teve uma chance boa de sentar e conversar e descobrir todas as opções que a gente tem para prevenir uma gravidez que a gente não deseja, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar os métodos contraceptivos, já descobrir o que é vasectomia e o que é laqueadura, e ver qual é a eficiência, a acessibilidade. Todos que eu vou falar hoje, vocês têm acessíveis a vocês. Seja procurando no posto de saúde, seja através de um próprio ginecologista ou de algum médico, mas todos eles vocês conseguem usar. Só que alguns são muito mais eficientes do que outros e eles são eficientes para coisas diferentes. Então vamos começar. O primeiro método anticoncepcional que a gente vai ver é os métodos irreversíveis, porque é o seguinte: nós temos várias metodologias para impedir gravidez que elas podem ser usadas por um tempo e aí você eventualmente escolhe parar de usar para quando você deseja ter um bebê, tá? Porém, existem alguns métodos que são métodos permanentes para uma pessoa que já decidiu que não vai ter filhos ou já tem todos os filhos que deseja ter e aí busca um método definitivo e é, mais seguro, que os métodos irreversíveis são os mais eficientes. Então, ele escolhe uma forma de impedir completamente que nasçam mais bebês. Esses métodos irreversíveis, nós temos dois: um no corpo da mulher e um no corpo do homem. Como eu mostrei na última aula do sistema reprodutor, os gametas femininos eles precisam ir do ovário até o útero e eles passam pelas trompas. Então nós temos a laqueadura, que é um processo cirúrgico em que a gente vai interromper o caminho dessas trompas. Hoje em dia se faz geralmente por uma cirurgia, e a cirurgia na mulher é uma cirurgia de maior porte. Houve um tempo em que a laqueadura era feita usando você amarrar as trompas, só que tinha o perigo desse nó romper. Então era uma ideia de tentar fazer uma laqueadura reversível, só que daí não tinha você não tinha confiança. Então não se faz mais. Outra coisa que costumava se fazer também, muitas mulheres quando fazem a cesariana, já que está ali com aquela cirurgia aberta, cesariana é uma cirurgia, tá, gente? É você pegar e fazer e em um centro cirúrgico abrir o útero, a barriga e o útero da mulher para remover o bebê por um caminho diferente do que ele naturalmente passaria. Então, a ideia era que já que você já passou pelo estresse da cirurgia e vai ter que fazer um tempo de recuperação, já aproveitar e fazer a laqueadura. Atualmente, é muito raro isso ser autorizado, porque a gente considera que uma pessoa que está passando por uma gravidez, que é uma circunstância excepcional, cansativa, estressante, ela não está no seu melhor juízo para tomar uma decisão tão permanente. Então, geralmente, não se faz mais a cesariana e a laqueadura juntos aqui no Brasil, tá? Pelo menos pelo sistema público. Enquanto na mulher a gente tem essa baita cirurgia de grande porte, que vai impedir a passagem dos ovários até o útero, no homem nós temos uma outra cirurgia chamada vasectomia. Lembra que eu falei que os gametas são feitos no testículo e na região ao redor? E eles precisam passar por um canal até chegar, até encontrar as outras glândulas que produzem muco e sêmen, o resto do sêmen e coisas do gênero? Então, para esse gameta chegar nas outras glândulas e montar o esperma masculino, o sêmen masculino, que tem todos os matozoides e outras substâncias, que é o líquido, você precisava desse canal. A cirurgia para cortar esse canal é uma cirurgia extremamente simples, pode ser feita no consultório do urologista mesmo, é anestesia local, a recuperação é muito mais rápida, você precisa fazer um acompanhamento aí de 6 meses e um ano para fazer a contagem de esperma e ver se a cirurgia deu certo mesmo, se os canais não regeneraram, mas se for bem feita, ela é uma cirurgia extremamente simples por um motivo. O escroto do homem, ele precisa ficar mais externo ao corpo, justamente para ter um controle da temperatura melhor. Então, o acesso aos dutos do homem são muito mais fáceis, é um corte muito menor e aí você tem uma cirurgia muito mais fácil de cicatrizar, de fazer e por aí vai. Porém, apesar dessa cirurgia ser extremamente eficiente, ela ainda sofre muito preconceito por causa que muitos homens consideram que
perder a capacidade de gerar um descendente afeta a masculinidade deles. Então eles são menos homens porque agora eles não podem mais produzir uma cria. Então essa visão machista, tá, faz com que incontáveis casais acabem optando pela laqueadura. Então a mulher tem que se sujeitar a uma cirurgia muito mais invasiva e até muito mais cara, justamente porque o homem, com o preconceito dele, não quer fazer a cirurgia. E tem muitos casais que acham que a responsabilidade de prevenir gravidez é problema da mulher, não é problema dele, e por aí vai. Então a gente tem muitas concepções antigas e desatualizadas nesse assunto. Agora, vocês ainda são jovens, por muito tempo vocês provavelmente vão usar os métodos anticoncepcionais reversíveis. Porque vocês vão usar agora, que é um momento que uma gravidez seria mais difícil, mais arriscada, e eventualmente quando vocês estiverem com a vida mais estável ou tiverem tomado a decisão de que é o momento certo, vocês vão poder escolher parar de usar esses métodos anticoncepcionais. Os métodos reversíveis são divididos em 4: os hormonais, os químicos, os de barreira e os de comportamento. Vamos começar pelos hormonais, que são desses 4, eu acho que os mais eficientes. Então, os hormonais, eles usam aquele balanço de hormônios estrógeno e progesterona, LH e FSH, que eu falei para vocês, que interferem com a ovulação e a menstruação feminina. Esses hormônios fazem o quê? Vocês se lembram que para o corpo, para ocorrer a ovulação, o corpo precisa do aumento de um hormônio chamado LH, que é feito na adenohipófise. Então, esse hormônio da adenohipófise, ele é um dos principais sinalizadores para que o ovário ovule. Porém, esse LH ele é bloqueado pelo outro hormônio chamado progesterona. Num mês normal da mulher, ela vai produzir o estrógeno e a progesterona depois de ovular, enquanto esse óvulo está percorrendo o trajeto até o útero e enquanto o útero está se preparando para uma possível gravidez. Quando essa gravidez não ocorrer e esse óvulo e esse ovócito não se fixar, não tiver se ligado nenhum espermatozoide, a quantidade de estrógeno e progesterona vai começar a cair, toda a parede, todo o endométrio do útero vai se descolar, vai ter a menstruação e com a queda da progesterona o LH volta a aumentar. E aí você tem uma nova ovulação e por aí vai. A ideia da pílula anticoncepcional é você artificialmente ofertar à mulher esse hormônio estrógeno e progesterona. Porque se você manter o corpo dela recebendo a progesterona, você mantém o corpo dela bloqueando o LH. Sem o LH, o corpo não ovula. É um estado muito semelhante à gravidez. A gravidez faz exatamente isso. Você mantém durante toda a gravidez o estrógeno e a progesterona mais altos do que o comum para a mulher, e conforme esses dois hormônios estão mais altos, a mulher vai ficar sem ovular por algum tempo até a gravidez terminar e até algum tempo depois da gravidez, enquanto ela estiver amamentando muito, demora um pouco para essa progesterona baixar o suficiente para você poder ovular novamente. Então tem várias mulheres que depois da gravidez levam 6 meses para voltar a menstruar, algumas levam 1 ano. Só que isso não quer dizer que você pode confiar que esse período de amamentação é um método contraceptivo, tá? Você não tem certeza de quando o corpo dela vai voltar a ovular. Você está sempre num delay, porque você primeiro ovula, depois menstrua. Então, se você ficar esperando enquanto ela não menstruar, eu acho que está tudo bem e posso continuar tendo relações, a chance é de que você, em algum momento, ela ia menstruar no final do mês, vocês tiveram relação no começo, aí você já emendou aqui uma gravidez na próxima, e agora você vai ter 2 bebês de idades bem próximas para cuidar, tá? Então, a ideia da pílula anticoncepcional são cartelas com 21 pílulas. A ideia é você tomar um pouquinho cada dia e aí você ir mantendo essa concentração, porque lembra o seguinte, esses hormônios que estão sendo produzidos, eles vão sendo eliminados pelo corpo, tá certo? Então você precisa todo dia tomar a sua dose correta para manter a concentração elevada o suficiente para o LH nunca voltar a ter o pico que ele tinha. Então você vai fazendo isso para garantir que aquele mês não tem ovulação
E aí a cartela tem só 21 dias, porque a expectativa original é de que quando terminasse a cartela, você tivesse a semana para permitir a menstruação ocorrer normalmente. É possível você emendar uma cartela na outra, mas isso é uma coisa que tem que ser conversada entre a menina e o ginecologista, porque existem os corpos das pessoas são diferentes, tá, gente? Então, assim, tem meninas que têm uma propensão à endometriose e outras não. Tem algumas que vão ter mais cólica e outra não. Tem algumas que vão ter mais dor de cabeça e outra não. Tem algumas que vão engordar mais e outra não. Então, são diversas marcas de anticoncepcional, de diversos fabricantes diferentes, com diversas concentrações diferentes, e é um ajuste fino aí entre o ginecologista e a paciente para achar a melhor pílula que tenha a menor quantidade de efeitos colaterais. Porque efeito colateral tem, gente. O corpo não foi feito para ficar grávida 24 horas por anos e por aí vai. Mas esses efeitos colaterais, eles podem diminuir de acordo com a marca que você usa, principalmente se você emenda uma cartela ou não, tá? Uma questão importante tem muita discussão de, mas a pílula, a camisinha tem chance de falha, não sei o quê. A maior chance de falha dessas coisas são por erro humano. É a pessoa que esquece o tempo inteiro de tomar a pílula. Pensando nessas pessoas que são esquecidas, nós temos a injeção de hormônios, que é você ir até um posto de saúde ou um ginecologista e você tomar uma injeção que vai ter todo o hormônio daquela cartela. Então você tem injeções que são mensais, você vai lá uma vez por mês e toma a injeção e passa o mês inteiro com aquilo. Ou você tem injeções um pouco mais concentradas que duram por 3 meses. Então, a ideia dessas injeções é a mesma ideia da pílula anticoncepcional. A diferença é que, em vez de dar todo dia um pouquinho de hormônio, você dá uma baita de uma dose, joga a concentração lá no teto, e essa concentração vai caindo com o tempo e espera-se que leve um mês para a concentração acabar, ou 3 meses, e por aí vai. Quanto menor o intervalo da injeção, mais confiável ele é. Então, a injeção de um mês é mais confiável que a injeção de 3 meses. Outro método que a gente tem é o adesivo hormonal, que é a mesma ideia da injeção. Você tem um contraceptivo que tem uma concentração de hormônio, você vai colocar sobre a pele e ele vai liberar esses hormônios aos poucos e é feito também por um médico numa cirurgia pequena. Lembrando que a gente chama de cirurgia qualquer coisa que usa um bisturi, tá, gente? Um cortezinho de 1 centímetro é uma cirurgia, tá? Para a medicina. Então, esse adesivo hormonal é uma outra forma de você continuar mantendo a dosagem constante, mas você não ficar indo lá tomar injeção. E um outro método que a gente tem é o anel intravaginal. Ele é um anelzinho de plástico, como se fosse um elástico, tá? Um elástico de cabelo, só que muito, muito, muito fino. E esse anel, ele é coberto de hormônios e a menina vai colocar esse anel dentro da vagina, então ele vai ficar em volta da vagina, como se fosse um círculo, tá? E esse hormônio, ele vai liberar doses pequenas de hormônio diretamente ao sistema reprodutor. A vantagem dele é que você, como já está jogando esse hormônio direto lá no sistema reprodutor, você não precisa de grandes quantidades de hormônio. Porque pensa a outra comparação, uma menina que vai tomar a pílula. Ela vai ter que jogar esse hormônio na boca dela, para jogar para o estômago, para ser digerido, para cair, para ser absorvido, para cair na corrente sanguínea, para correr o corpo inteiro até chegar no ovário. Então, é uma quantidade grande de hormônio, tá certo? Que você precisa para garantir que o corpo não vai ter perdas no caminho, no processo, que ele vai absorver tudo. Então, a gente geralmente trabalha com excesso de hormônio na cartela da pílula anticoncepcional e na injeção, para você ter certeza que funciona, porque isso não pode arriscar. Como a gente já está jogando os hormônios direto no sistema reprodutor feminino, a gente pode usar doses menores e aí diminuir aqueles efeitos colaterais que eu falei. Então, ele é muito bom para mulheres que sentem muita cólica, muita dor de cabeça, ou acabam engordando muito, enfim. Quem está sofrendo muitos efeitos colaterais, esse método talvez diminua essa sensação. Bom, pessoal, então vamos falar então sobre o próximo método, que é o método de barreira. E a ideia dele é ser literalmente um bloqueio físico que não deixa o espermatozoide chegar no útero. Nós temos aqui o método mais famoso, que é a camisinha masculina, e a camisinha masculina só não tem 99,9999% de eficácia por causa da falha humana.
São pessoas que, por nervosismo, por inexperiência, continuam fazendo bobagem na hora de colocar a camisinha. Então vamos por partes. Quais são os principais erros na hora de você fazer isso? Primeiro, colocar a camisinha do avesso. Então, a camisinha, gente, ela possui uma lubrificação. Mas a camisinha do governo é ruim. Tudo bem, a camisinha do governo muitas vezes não tem um lubrificante muito bom ou não tem lubrificante nenhum. Cabe a você ir numa farmácia e comprar um gel, porque quando a gente está falando de pele raspando com pele, gente, uma relação sexual nada mais é do que atrito, é pele com pele. Se você colocar uma borracha ali no meio e fica essa pele com borracha, você acaba tendo atrito e esse atrito pode sim danificar a camisinha. Então você precisa de um lubrificante para a sua relação. As mulheres produzem o seu próprio lubrificante, porém é necessário um certo estímulo para isso, tá? Outro erro muito comum, você não apertar o topo da camisinha. A camisinha, ela tem um formato, olha aqui na imagem, que ela tem uma pontinha no topo, tá? Você precisa apertar porque é ali que vai ficar preso o sêmen. Se você colocar a camisinha com aquele espaço cheio de ar, é bem capaz que o sêmen que você, menino, ejacule, acabe espalhando para o lado, e aí quando você tentar tirar o pênis, você vai ter um lubrificante ali do lado de dentro da camisinha, que não devia estar ali, e a camisinha pode ficar dentro da sua parceira, e aí já perdeu todo o sentido, você vai ter contato dela com o espermatozoide. Outros erros comuns, na hora de você abrir o saco, vai usar o dente e dar uma beliscada na camisinha. Também acontece, vai estourar a camisinha do mesmo jeito. Então, a camisinha, gente, ela tem que ser feita com cuidado. Depois que você coloca, você garante que tenha lubrificante e quando você finalmente ejacular, você tem que remover o pênis, remover a camisinha e não continuar a relação até que você tenha uma camisinha nova colocada, tá? Além disso, nós temos também a camisinha feminina, que ela é tão eficiente quanto a versão masculina. Aqui em São Roque ela é distribuída pelo SUS também, mas ela é diferente, a gente não está acostumado. No Brasil existe um preconceito muito grande, nos outros países ela é usada com mais frequência, mas é a mulher que vai colocar dentro dela usando os dedos, e essa camisinha ela tem um formato, não é o formato que a gente costuma conhecer, porque a camisinha masculina tem o formato do órgão masculino, a camisinha feminina tem o formato do órgão feminino. Então, mas a ideia das duas é a mesma, tá? E a menina pode colocar, e inclusive às vezes quando o homem reclama que é muito apertado, que não sei o que, é uma forma de você continuar se protegendo e principalmente da mulher poder ser protagonista na relação. E se ela decidir que quer usar a camisinha, ela pode usar a dela, não fica dependendo da boa vontade do parceiro dela. Uma coisa muito importante, não use as duas juntas, tá? Porque, como eu falei, sexo é atrito. E borracha com borracha fazendo atrito dá ruim, tá? A vantagem dessas duas camisinhas é que elas, como elas protegem todo o sistema reprodutor, você vai proteger não só contra a gravidez, como você vai também bloquear a passagem de qualquer agente infeccioso que cause uma infecção sexualmente transmissível. É o único método que a gente tem que vai impedir as ISTs. Então, a AIDS, gonorreia, é, todas, tá? Todas as doenças que a gente transmite por uma relação, a gente bloqueia usando a camisinha masculina, tá? Pelo menos a grande maioria delas. Um método de barreira que não bloqueia as ISTs é o diafragma. O diafragma, ele vai ter que ser colocado com o dedo também, de uma maneira parecida com a camisinha feminina. Pode ser colocado algum tempo antes da relação, mas a ideia dele é que ele parece uma touca, tá? Uma tampinha que vai ser colocada no fundo da vagina, ali quando vai passar pelo colo do útero, e ele vai bloquear o fundo da vagina e não deixar nada entrar no útero. Então ele é um outro método. Tem que lembrar de esperar um tempo também, depois da relação, para todos os espermatozoides morrerem, e aí você remover e lavar para depois se utilizar, tá? Nós temos também os métodos químicos, que são substâncias químicas que prejudicam o movimento do espermatozoide ou dificultam a implantação do zigoto. A ideia é transformar o útero num ambiente mais hostil ao embrião. Então, um desses métodos que a gente tem são espermicidas, que são várias substâncias químicas que vão prejudicar o movimento dos espermatozoides. Então, você tem gel, você tem comprimido, espuma,
tem camisinha que tem essa substância para garantir. Ele ajuda a deixar os outros métodos mais eficientes, mas você confiar só que esse espermicida vai conseguir impedir todos os matozoides não é o método mais confiável do mundo, tá? Nós temos o DIL. O DIL ele é também extremamente eficiente, tá? É até melhor do que a camisinha, porque é um médico que coloca, então a gente tira aquele problema do erro humano. Você tem o DIL de cobre, que a própria substância dele ajuda a prejudicar a implantação do embrião. Mas hoje em dia nós também temos o DIL de plástico coberto com progesterona, que é o DIL de Mirena. E então ele seria tanto para ser o DIL de Mirena seria tanto para ser um bloqueio hormonal, como também um obstáculo físico ali para gerar um estresse naquele útero, tá? A ideia é que a presença desse DIL ele dificulte a implantação do embrião. Então vocês têm aqui um esquema mostrando como é que ele fica, tá? E sempre ele é colocado pelo ginecologista e é um processo relativamente simples também, não precisa de cirurgia, nada. No próprio consultório do ginecologista você consegue colocar. E agora a gente vai falar dos métodos anticoncepcionais comportamentais, que são os favoritos dos adolescentes e que é uma roleta russa, gente, porque não é eficiente, tá? Primeiro, o método anticoncepcional mais eficiente, o único método anticoncepcional com 100% de eficiência é a abstinência. Quem não faz sexo não tem bebê. Simples assim, tá? Além da abstinência, eventualmente, outro método que as pessoas usam e que é, bom, vou deixar vocês julgarem, é o coito interrompido, que é aquela ideia genial do homem, quando tiver prestes a ejacular, ele tira o pênis dentro da mulher e ejacula na barriga, ou por aí, tá? Dois problemas muito grandes aqui. Primeiro, adolescente não é famoso pelo seu autocontrole, tá? Então, vai acontecer mais de um acidente de não dar tempo de retirar o pênis. Vai acontecer, é inevitável, tá? Além disso, você tem um problema que é o seguinte: os meninos, em geral, quando eles estão muito excitados ou quando vocês estão muito empolgados, o corpo já começa a se preparar para lubrificar todo aquele canal. Porque a ideia do homem, a ideia do homem não, mas assim, nós acabamos sendo selecionados, nós evoluímos para fecundar a maior quantidade de pessoas possível. Então, não é à toa que se joga milhões de espermatozoides para garantir que dê certo. E para essa ejaculação funcionar melhor, é importante que todo o canal da uretra, por onde o esperma vai ter que passar em alta velocidade, esteja lubrificado para garantir que passe bem. Então, o homem libera um líquido antes de qualquer ejaculação, que é um líquido que vai lubrificar esse canal e já foi detectado a presença de espermatozoides nesse líquido. Então, mesmo antes do homem ejacular, ele já está jogando ali no útero feminino alguns espermatozoides. É uma grande concentração? Não, não é uma enorme concentração. Mas lembre que para ter fecundação precisa de tá certo? Então, de novo, método anticoncepcional, comportamental, ele é bom para quem? Ele é bom para um casal que já está com a vida estável, se tiver mais um filho, tudo bem. Ele não é bom para uma pessoa que tem menos de 18 anos e ainda está na escola e ainda está pensando que carreira vai seguir, tá? Então, assim, esses métodos são muito bons para quem não tem problema caso engravide. Não são bons para pessoas que vão ter um grande impacto caso ocorra uma gravidez, tá? Então, coito interrompido é usado, dá ruim. O outro método é um método que é complicado, que é a abstinência periódica, a ideia da tabelinha, tá? E ele é complicado porque tem um monte de gente que quer sugar dinheiro do adolescente e tem vários aplicativos que teoricamente prevêem os dias seguros para você ter relação. E ele dá uma falsa sensação de segurança. Qual que é a ideia? A ideia é, eu mostrei todo aquele caminho para vocês, de quando o ovócito saiu do ovário e foi para a trompa e foi para o útero, por aí vai.
E a ideia é você tentar montar uma tabelinha prevendo em que momento esse ovócito estaria numa posição em que seria ruim para ele ser fecundado por um espermatozoide. Então seria seguro ter relação naquele momento. Só que, gente, toda hora que eu dei aquela aula, eu falei sobre em torno de 28 dias, cerca de 28 dias. Porque o corpo feminino não é um computador. Vocês não são 100% extremamente reguladas de ovula todo mês, no mesmo dia, no mesmo minuto. Então você confiar numa tabelinha, sendo que o corpo feminino tem uma flutuação muito grande, principalmente porque a gente está falando de um processo físico que é regulado por hormônios. E esses hormônios eles são liberados por vários motivos. Então, você tem exemplos de mulheres que, quando estão muito tristes, altera a ovulação, quando estão com muita ansiedade, altera a ovulação, quando estão com, por exemplo, se você tem muitas mulheres juntas, pode acontecer delas começarem a sincronizar a evolução uma com a outra, a ovulação uma com a outra, e aí todas elas vão ovular juntas, então tem todo esse período da ovulação dela tá migrando. Gente, o corpo de vocês, ele não é um reloginho, tá? Ele é extremamente complexo, extremamente rico, ele é feito de inúmeras interações entre diversas partes diferentes do seu corpo, diversas glândulas interagindo com o sistema reprodutor, interagindo com a sua regulação do cérebro. Se você confiar num aplicativo para garantir que esse aplicativo vai prever que o seu corpo nunca vai mudar, isso é muito, muito, muito arriscado, tá? Então, esse aplicativo existe para casais que querem engravidar. Então, eles precisam saber a melhor época para poder ter suas relações e garantir uma maior chance de engravidar. Principalmente se for um casal que está fazendo alguma terapia hormonal ou algo do gênero, tá? Quando a gente está falando de adolescentes, que uma gravidez vai mudar a vida inteira, não usem tabelinha, usem camisinha. E se deu ruim? Acabou fazendo uma relação, ou a camisinha ficou presa na menina, ou simplesmente foi um dia que esqueceram de levar um preservativo. Nós temos um método de emergência, que é a pílula do dia seguinte. Essa pílula, ela é uma baita de uma dose hormonal. A ideia é que impeça a ovulação, ou pelo menos impeça que o espermatozoide chegue até o ovócito. Se essa pílula for tomada depois que o embrião já grudou no endométrio, não vai resolver. Então, o tempo é muito importante. Quanto mais tempo você esperar entre a relação e o uso da pílula do dia seguinte, menor é a eficácia. Uma coisa muito importante: não deve ser utilizada a pílula do dia seguinte como um método comum. Não pode ficar usando toda hora. Se eu não me engano, tinha uma coisa de uma mulher só deve usar até 2 ou 3 vezes por ano, não lembro exatamente o número, acho que depende da idade da mulher, depende muito do corpo dela, converse com o seu ginecologista, mas o que eu sei é, se você começar a usar demais essa pílula, ocorre um desbalanço nos hormônios, ocorrem problemas no ovário e principalmente a pílula para de fazer efeito, porque o seu corpo vai começar a aprender a compensar o efeito da pílula e aí você não vai ter mais nem essa proteção e talvez tenha até prejuízo na hora de usar outras pílulas anticoncepcionais, tá? Gente, esses são os métodos contraceptivos. A ideia da aula não é aqui para dizer para vocês que deve fazer ou não deve fazer, onde deve fazer, quando deve fazer. A ideia da aula é: uma gravidez, ela tem um impacto muito grande na vida, ela deve ocorrer no momento que você decidir que quer, e não no momento que, ops, estava empolgado, tá? Então tomem cuidado, principalmente cheguem a um acordo os dois no casal sobre qual método vocês querem usar. Existe pressão pelos dois lados, mas principalmente pelos meninos. Então, ouçam suas parceiras, escolham juntos o método que vai ser mais seguro para os dois, porque não é a mulher que engravida, os dois engravidam, a vida dos dois vai mudar, tá bom? Então, sejam responsáveis, pensem bem no que vão fazer e lembra que o único eficiente 100% é a abstinência. Mas, se não for abstinência, pelo menos camisinha que protege contra infecções sexualmente transmissíveis também, tá bom? Até semana que vem.